Ok. Então, essa é a primeira parte, tá? Essa é a primeira parte. Voltando lá no artigo para ver se você entendeu e para ver se eu também tive a capacidade, porque se você não entendeu, eu já começo a dizer que a culpa é minha. Né? Sempre assim. Se o aluno não entendeu, eu parto do pressuposto que a culpa é minha, porque eu tenho que fazer você entender na marra. Então, vamos lá. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ora, senhores, um fato era previsto como crime, depois veio uma lei, um mês depois, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos, não interessa, e falou, não é mais crime. Cortar a orelha do outro em serviço não é mais crime. Ah, você que estava respondendo, então, você não será mais punido. Você que está cumprindo pena, para de cumprir na hora. Tá certo? É isso que quer dizer. E aí continua. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Cessando significa acabando, terminando, parando, cessando, em virtude dela, em virtude da lei posterior, a própria vigência da sentença condenatória e recorrível. Sabe o que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, que o processo caminhou, teve uma sentença que condenou o policial, tá certo? O policial, o que é sentença condenatória irrecorrível, para você entender, você que não fez direito, porventura, você que já fez direito, está me assistindo, você sabe disso. Mas o concurso aqui é de nível médio, e ele não exige que você até agora saiba, agora de hoje para frente você tem que saber isso. Sentença condenatória irrecorrível é quando eu, policial militar, fui condenado, meu advogado teve o direito de recorrer, recorreu até a última instância e acabou meu direito de recorrer, porque chega um momento que acaba o direito de recorrer. Aí fala que transitou em julgado. Transitar em julgado significa, não tem mais recurso. Você não está assistindo o pessoal do Mensalão? Até que mandou prender agora, é porque transitou em julgado. Não tem mais recurso para aqueles. Acabou. Não tem mais direito de recorrer, porque acabou o recurso. Isso que significa sentença condenatória irrecorrível. Porque recorrível é algo que pode recorrer. Irrecorrível significa, não pode mais recorrer, porque acabou. O cara, processo vem arrolando já 2, 3, 4, 5 anos, acabou. Foi até a última instância, acabou. Isso é irrecorrível, está certo. Sujeito vem respondendo um processo, foi condenado, ele entrou com REC, com recurso, e foi entrando com recurso, mais recurso, até que acabou. Está cumprindo a pena, cumprindo 20 anos de pena. 20 anos de pena, senhores e senhoras, vem uma lei nova, uma LN, e acaba com o crime que ele foi condenado. Ele fala assim, muito obrigado, legislador, eu estou livre, porque cessando em virtude dela, a própria vigência da sentença. Aquela sentença que condenou, acabou, sai do mundo jurídico. Porque se o legislador falou, não é mais crime, se veio uma lei posterior e disse, não é mais crime, mesmo que já tenha uma sentença condenatória irrecorrível, cessa. O efeito significa, não vai mais continuar cumprir a pena. Está livre, mesmo que já tendo transitado em julgado, já acabou todas as oportunidades de recurso. Isso é importante para você, porque olha só, o examinador, o cara que faz a prova, ele vem e faz uma pegadinha na sua prova, dizendo o seguinte, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência da sentença condenatória, vírgula, exceto aquelas transitadas em julgado, exceto não, até aquelas que já transitaram em julgado, até aquelas em que o sujeito já estiver cumprindo pena, até aquela que não tem mais direito de recorrer, porque, inclusive, as irrecorrível. Entendeu? É a segunda parte desse artigo. Porque a primeira parte fala que, a lei posterior que surgiu, impede que o sujeito seja punido, mesmo que o fato tenha ocorrido lá atrás. Ok. A segunda parte fala que se já mesmo já tiver sentença, cessa, acaba o efeito da sentença.
Tá? E o terceiro vem aqui, ó. Salvo. Salvo significa exceto. Né? Salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Efeitos de natureza civil, senhor? O que é isso? Uma sentença, ela traz dois efeitos. Uma de natureza penal, natureza criminal, e a outra de natureza civil. A de natureza criminal é cumprir a pena. O sujeito foi condenado a 12 anos de prisão, de reclusão. Efeito criminal, efeito penal. Veio uma lei e falou, não é mais crime. Ele, oba, tô livre. Tá livre mesmo. Está livre mesmo, porque cessa. Agora, pessoal, o efeito civil está ligado com isso aqui, ó. Pensa sempre nisso aqui, ó. Efeito civil está ligado com reparação do dano, indenização para a vítima, devolver o patrimônio. Eu, policial militar, sabe o que eu fiz? Eu simplesmente peguei o rádio que estava no meu poder e vendi o rádio. Mas você praticou peculato, Marciano. Você furtou algo da administração. Você, sendo policial, estava... Porque se eu fosse particular, se eu fosse um civil, eu praticaria furto. Mas como eu sou policial e o rádio estava na minha disposição, no meu poder, eu pratico um crime chamado peculato. Muito bem. O processo seguiu. Eu fui condenado exatamente porque vai de 3 a 15 anos, tocaram 8 anos num coitado do Marciano. Pronto. E eu pratiquei esse fato lá em 2010. Sabe o que aconteceu em 2012, pessoal? E além da condenação dos 8 anos, eu fui condenado a pagar 12 mil reais, que é o rádio. Vixe! Então, 2 efeitos. O efeito criminal, que é 8 anos de reclusão, para cumprir, de pena, de prisão, e mais pagar 12 mil, que é o rádio. Muito bem. Quando veio 2012, imagina o senhor, só como exemplo, surgiu uma lei dizendo, sujeito que vende rádio que está à sua disposição não pratica crime. E eu, estou livre da cadeia, tá? Estou livre da cadeia, mas eu tenho que pagar mesmo assim. Estou livre da cadeia, mas não estou livre de pagar o rádio, porque, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Salvo quanto os efeitos de natureza civil. Na prova vai dizer para você. Inclusive, cessa os efeitos, inclusive de natureza civil. Natureza civil, não. A lei extinguiu o crime. Mas o efeito civil, o efeito de reparar o dano, a consequência que você praticou, por exemplo, imagina que você lesionou o sujeito, torou a orelha do cara. E você excedeu, não houve força moderada, Além de ser condenado por lesão corporal, você foi condenado a pagar o hospital 50 mil para reconstituir a orelha do cara. Entendeu? Veio uma lei depois e falou, acabou com o crime de lesão corporal. Você, estou livre. Está livre da pena do crime, do efeito criminal. Mas os 50 mil você tem que pagar. Por quê? Porque salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Entendeu, pessoal? Está vendo como não é bicho de 7 cabeças? Então junta tudo isso e tira 3 partes daqui. Lei supressiva de incriminação. Lei supressiva de incriminação quer dizer o seguinte, vem uma lei depois, tem, nosso Código Penal, vem de 1969, de lá para cá surgiu uma lei que acabou, que deixou de considerar determinadas condutas como crime. É uma lei posterior. Brilhante. Aí vem. Ninguém pode ser punido. Ninguém pode ser sancionado. Ninguém pode sofrer consequências. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória e recorrível, ainda que já tenha sentença, ainda que não tenha mais possibilidade de recurso, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. E eu escondo aqui o quadro de você e falo, agora fala para mim. Você não está dizendo que só tem uma vaga? Fala para mim. Não, recorda comigo então, Marciano, ajuda aí, então vamos lá. Senhores, cuidado, hein?
O artigo 2º do Código Penal Militar traz 3 situações muito importantes para a sua prova, que é a lei supressiva, trata-se da lei supressiva de incriminação. Isso significa o seguinte, que na primeira parte, está dizendo o seguinte, que ninguém pode ser punido por um crime se uma lei nova desconsiderou isso como crime. Eu lesionei o sujeito no passado, estou respondendo a processo, veio uma lei agora e falou, ó, lesão corporal não é mais crime, estou livre. Isso. Se já tiver sido condenado, cessa, é a segunda parte, cessa o efeito da condenação, ainda que esta sentença seja irrecorrível. Beleza? Acaba o efeito, é como se ela não tivesse validade. Muito bem. A terceira parte traz uma exceção. Exceto, ou seja, permanece os efeitos civis. Permanece os efeitos inerentes à reparação do dano, à indenização da vítima, a custear determinados valores, porque isso é efeito civil. Esse não extingue, extingue só o efeito criminal. Brilhante? Vamos lá então. O parágrafo 1º desse artigo 2º traz o seguinte. Retroatividade de lei mais benigna. Benigna significa benéfico. Não fala assim, câncer benigno? Vem do bem, benéfico, melhor, mais favorável. Tá certo? Olha só, pessoal. Retroatividade de lei mais benigna. Retroatividade, olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Eu estou bem aqui. Retroatividade, ó. Voltar. Retroatividade é retornar, é retroagir. Tá certo? Retroatividade é isso, não é? É. Olha como o Código Penal, no parágrafo 1º do artigo 2º, diz o seguinte. A lei posterior é um complemento da lei supressiva, tá? A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, favorece o réu. A gente aqui é réu. A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Sabe o que é isso, senhores? Lei posterior mais benéfica, lei posterior mais benigna, significa o seguinte, um fato definido como crime. Esse crime já vem desde 1969, por exemplo, peculato. Peculato, crime, a pena vai de 3 a 15 anos. Agora, Marciano, policial militar, está respondendo porque simplesmente, pegou uma peça da viatura e vendeu. Tá bom, Marciano, toma, você está respondendo por peculato, beleza. Tá? Então, e esse crime eu pratiquei em 2010. Estou respondendo esse processo. Chegou em 2013, veio uma lei e falou assim, ó, muito pesada a pena do peculato. Em vez de ser de 3 a 15 anos de prisão, de reclusão, vai ser só de 1 a 5. Opa, você acha que essa lei é pior ou melhor? Você acha que essa lei é pior ou melhor? Olha só, a ALV, a lei velha, fala que o crime vai de pena de 3 a 15, ou seja, o mínimo é 3 anos e o máximo 15 anos. Veio uma LP, uma lei posterior, uma lei nova, e falou, não, está muito pesado isso aí, vamos colocar de 1 a 5. Pergunta a você que está me assistindo, qual que é melhor para o réu? A lei velha ou a lei nova? A lei nova. Mas ele praticou o crime quando estava em vigência a lei velha. Porque eu pratiquei o crime em 2010. Né? Em 2010, tá? Em 2010, eu pratiquei um crime. Tá certo? Quando chegou em 2013, veio essa situação, a lei nova. Aqui a pena era de 3 a 15, aqui a pena vai de 1 a 5. E eu estou respondendo o processo, só que eu pratiquei o fato aqui.
Eu pergunto, sentença está bem aqui. Qual que vai usar? Essa lei que eu uso na sentença ou essa aqui? Parabéns para você. Usa a lei posterior. Por quê? Porque ela é melhor, ela é mais favorável para o réu. A lei posterior mais favorável aplica-se retroativamente. E essa palavra retroativamente, por que está dizendo, Marcelo? Porque ela volta, é como se ela retroagisse ao tempo de 2010. Porque se eu pratiquei o fato em 2010 e a lei veio em 2013, você olhando assim, falou, Marcelo, sacanagem, hein? Só para quem praticar daqui para frente que tinha que ser aplicado isso. Quem praticou daqui para trás, pega a lei velha. Seria, se não fosse esse artigo que nós estamos lendo. Ela retroage, aplica-se retroativamente. Entendeu, pessoal? Ela volta. Ela retroage. Retroatividade de lei melhor, de lei mais benéfica. Mas e se o sujeito já tivesse com sentença, Marcelo? Mesmo que já tivesse sentença, mesmo que a sentença já tenha transitado em julgado, mesmo que a sentença não tenha mais recurso, entendeu, pessoal? A lei melhor, né? A lei mais favorável retroage. O CPM chama de lei mais benéfica, ou lei mais benigna. Ela retroage, é isso. Tá vendo como não é difícil, pessoal? Tem detalhes, né? E isso é bom, ainda bem que está previsto isso, porque aqui, senhor, muitos vão rodar. Aqueles que não estudarem o Código Penal Militar, pode preparar para fazer o próximo concurso da Polícia Civil. Vai rodar, da Polícia Militar. Vai rodar. Tá certo? Por quê? Porque o Código Penal Militar não é bicho de 7 cabeças, mas você tem que ter o detalhe e tal. Você tem que estudar, você tem que assistir os vídeos, você tem que ler o material. Olha aqui, ó. Lei posterior que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente. Cuidado, que a pegadinha coloca um I aqui, ó. Um I e mais um R. Aplica-se irretroativamente, falso. Aplica-se retroativamente, significa que ela retorna, ela volta. Ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Cuidado que ela pode trocar irrecorrível e tirar aqui e colocar recorrível. Porque a prova é A, B, C, D, E. Você tem que prestar atenção nas palavras, e eu destaco as palavras para você, e vou trabalhando com você, para você também ficar esperto. Principalmente se você não fez muitos concursos na sua vida. Examinador, o cara que faz a prova, ele enche de pegadinha, de ciladas, para você errar, para o candidato errar. Cuidado, ó. A lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente. Aí ele troca aqui, ó. A lei posterior que de qualquer modo prejudique o agente, aplica-se retroativamente. O que prejudica, não. Só o que favorece. Porque imagina os senhores, ó. Marciano, vamos imaginar que em 2010 você praticou um crime que a pena era de 3 a 15, Marciano. O processo está em andamento, Marciano. Em 2012, Marciano, saiu uma lei que essa pena foi de 6 a 30, Marciano. Em 2013 veio a sentença, Marciano. Pergunta a você, professor. Vai aplicar na sentença a nova lei com a pena de 6 a 30 ou vai aplicar a velha lei? A velha lei, parabéns para você, a velha lei. Por quê? Olha aqui, ó. A lei posterior, que de qualquer modo favorece, essa aqui prejudica. E a lei que prejudica não se aplica retroativamente. A lei que prejudica não pode retroagir. O que pode retroagir é só a lei que, parabéns, que favorece. Isso mesmo, isso aí, garoto. Entendeu? Somente a lei que favorece. Isso mesmo, cuidado, porque aí na pegadinha,
Entendeu? Você está lá fazendo a prova, tal, entendeu? O cara vem com pegadinha, você grita lá no meio da prova. Queria me pegar nessa, né? Queria me pegar nessa. O fiscal vai ficar doidinho. Fala, pô, cara, você tá doido, bicho? Tá falando no meio da prova? Sem contar que os seus concorrentes vão ficar doidos. Falando, como que? Onde que tem pegadinha aqui? Meu Deus do céu. Aí ele já fica tudo perdido. Não faz isso, não faça isso. Se você fizer isso, vão tomar sua prova. Mas você pode pensar só para você, ó. Ô, FDP, queria me pegar aqui, né, examinador? Ó a pegadinha aqui. E coloca lá, fala, essa aqui não é, você está buscando a verdadeira. Essa aqui é falso, pô. A lei que prejudica não pode voltar. Só pode voltar, só pode retroagir a lei que favorece. Entendeu? Tá? A lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente. Essa sim, esta pode voltar. Ainda quando já tenha sentença irrecorrível, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Professor, e se for uma sentença absolutória? Ora, se for absolutória, ele foi absolvido, aí está livre. Sentença condenatória é aquela que condena o sujeito. Absolutória é aquele que absolve. Ora, se absolveu, não há que se falar em retroatividade, porque aí se ele foi absolvido, ele foi considerado inocente. Ok, senhores e senhoras, então, falamos da retroatividade de lei mais benigna, parágrafo 1º do artigo 2º. Vamos fazer, então? O que é isso aí? Significa o seguinte, professor. Significa que, se uma lei nova trouxer qualquer elemento que favorece o réu, seja diminuindo a pena ou tirando algumas sanções, essa lei retorna para abarcar, para atingir um fato praticado lá atrás. É isso, professor. Simples como tomar água. É isso. Muito bem. E significa também, professor, que essa lei retroage ainda quando já tem a sentença, mesmo se o sujeito já estiver cumprindo a pena. É isso aí, professor. Isso que quer dizer retroatividade da lei mais benigna, ou de lei mais benigna. E o parágrafo 2º do artigo 2º, que é outro complemento, diz o seguinte: a apuração da maior benignidade. Apuração da maior benignidade. Significa o seguinte, pessoal. Professor, e se durante um período em que você estiver respondendo o processo, surgirem mais de uma lei, 1, 2, 3, 4, 5 leis, não extinguindo o crime, professor, mas só favorecendo. Uma favorece num ponto, outra no outro. E agora? Eu posso escolher. Você está fazendo a pergunta para mim assim, ó. Você está perguntando, professor, vamos imaginar que em 2008, você, professor, praticou um crime. Existia uma lei anterior definindo esse crime. Beleza. Aí vem 2009, aí papapá, 2010, 2011, 2012 e 2013, professor. Muito bem. Cada ano disso aqui, professor, ó, houve uma alteração. Tinha uma lei X, depois veio uma lei Y, depois uma lei R, depois uma lei Z, depois uma lei L, depois uma lei P, várias leis, professor. E agora, professor? Mudando um fato, qual dessas eu vou aplicar? Porque se uma delas extinguisse o crime, ficaria fácil. Lei posterior que deixa de considerar um fato como crime, o sujeito não pode ser punido por aquele crime. Diz o não é isso? Tá. O artigo 2º. Aqui está dizendo, essas leis novas aqui, ó, sucessão de lei, ela só veio alterar uma situação. Aí fica a pergunta, qual delas será utilizada? Eu posso utilizar um pouco deste, professor? Um pouco deste? Um pouco deste? Negativo. Mas e se essa tiver uma parte que prejudica e outra que beneficia? Esta tem uma parte que prejudica e outra parte que beneficia. E esta também. Não interessa.
Tá certo? Não pode fatiar a lei. Não, vamos fatiar. Pego a parte que favorece desta aqui. Essa aqui eu pego outra parte que favorece. Negativo. Negativo. Não pode fazer isso. Por quê? Porque agora você já entendeu o que é isso. Sucessão de lei. Olha aqui, pessoal. Para apuração da maior benignidade. Maior benefício. Para se reconhecer qual a mais favorável, esse A aqui está referindo à lei, artigo da lei. Qual a mais favorável? Que a mais? A lei mais favorável. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Separado e em conjunto, ou seja, não pode fatiar. Pega um pouco de uma, pega do outro. Não. Cada lei analisa separadamente, mas não pode pegar um pouco de um e um pouco de outra. Tá certo? Por exemplo, uma lei X diminuiu a pena. Já a lei Y, que veio posterior, ela manteve a pena, mas diminuiu a multa. E agora? Eu pego essa daqui que diminuiu a pena nesse ponto e aquela que diminuiu a multa. Não. Tem que escolher uma ou outra. Tá certo? Tem que escolher uma ou outra. Ou aquela que diminuiu a multa, ou aquela que diminuiu a pena de prisão, o tempo de prisão. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente. Porém, cada qual no total, no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. No conjunto de suas normas significou no bolo, num todo, não separadamente no sentido de que fatiar. Esse separadamente não significa fatiar a lei. Pega um pedaço de um pedaço da outra. Pega um artigo de um e um artigo de outra. Não. Se você for pegar o artigo dessa, tem que ser toda a lei aqui. Se você for pegar nessa, toda aqui. Professor, e se as duas beneficiarem o réu? Qual que o juiz vai pegar? Nesse caso, sabe o que o juiz faz? Ele pergunta para o réu qual a lei que ele quer. O réu, essas duas leis aqui, uma favorece num ponto e a outra favorece no outro ponto. Eu não posso fatiar a lei. Pegar uma parte desta e uma parte desta. Aí pergunta para o réu, qual dessas duas você quer que aplique? E aí o réu vai escolher. Não, eu quero que aquela que diminui a pena de prisão. Ok, mas lembra, o juiz vai dizer, diminui a pena, mas deixa outras consequências. Não, beleza. Por exemplo, além da pena, deu uma suspensão para você, policial militar, de 90 dias. Além da prisão, deu uma suspensão de 90 dias. Uma lei. Veio uma outra lei, colocou a suspensão, deu a pena, mas diminuiu a suspensão, dizendo que é 30 dias. E agora? Eu não posso usar essa parte da diminuição e esta parte que diminuiu a pena de prisão. Tá certo? Vai ter que perguntar para o réu, qual que você quer? Não, eu quero essa aqui, que eu vou ficar com essa que me dá mais tempo de prisão, mas diminui a suspensão, porque eu não quero ficar 60 dias sem receber salário. Parabéns para você. Entendeu? Não, eu não estou nem aí com o salário, mas eu não quero ficar muito tempo na prisão. Então ele escolhe uma das duas. Por quê? Por causa disso aqui, tem que ser analisado no conjunto. Cada lei analisa separado, mas a hora que for aplicar tem que pegar aquela no conjunto, aquela que analisou separadamente. Não pode fatiar um pouco de cada lei. Tá certo, pessoal? Isso que quer dizer, isso que é assim que é a forma de escolher a lei mais benigna, de maior benignidade. Ok? E aí, senhores, vem o artigo 3º, tá? Que vem tratar das medidas de segurança. Primeiro, o que é isso, medida de segurança, pessoal? Olha só. Medida de segurança, ela é uma consequência de um crime. Porque, veja bem, todo crime tem uma sanção. A
sanção, ela pode ser uma pena, que geralmente é uma prisão, que divide-se em detenção ou reclusão. O que é isso, professor? Detenção ou reclusão? Nós aprenderemos no momento oportuno, mas só porque eu já escrevi, eu vou explicar um pouquinho para você. Detenção é uma forma de apenar as condutas mais leves. Apesar do que a palavra parece que é mais forte, né? Detenção, fica detido. Não. Detenção é uma forma de apenar as condutas menos graves no Código Penal Militar. Por exemplo, né? O indivíduo que pratica um homicídio, matou um policial militar em serviço, um policial matou outro policial em serviço, ele vai sofrer uma consequência mais grave, ele vai ficar reclusão. Entendeu? Agora, se tiver a praticar um crime que não é tão grave, ele recebe uma detenção. Muito bem. De qualquer forma, a reclusão, então a reclusão já é para aquelas condutas mais graves, aqueles crimes mais graves. Muito bem. Então, a sanção pode ser uma pena, que pode ser detenção ou reclusão. Mas a sanção pode ser também uma medida de segurança. Pena, pessoal, só pode sofrer pena, só pode ser apenado o sujeito imputável. Imputável é aquele que tem mais de 18 anos e aquele que não é deficiente mental. O sujeito que praticou um crime, mas ele é deficiente mental, ele não recebe pena. Ele tem que ser tratado. E o tratamento recebe o nome de medida de segurança. O inimputável é aquele deficiente mental que no dia do crime ele não tinha capacidade de discernir. Ele era deficiente mental. Ele não tinha condições de discernir o que estava fazendo, o que é certo, o que é errado. Ele simplesmente, ele é o que o pessoal chama de louco, sacou uma arma e atirou. Deficiente mental. Levantou, colocou na perícia, o perito falou, cara, ele já estava deficiente, cara, mental. Então ele não vai receber pena, ele não vai ficar nem detido e nem recluso. Mas ele vai ser internado em hospital penitenciário para fazer o tratamento. Isto é medida de segurança. Então, medidas de segurança é isso aí, tá? É uma sanção para os inimputáveis. É uma sanção para os inimputáveis. Inimputáveis, aqueles deficientes mentais. Aqueles que não tinham condições de saber o que está fazendo. Tem muito isso na polícia? Tem. Às vezes, pessoal, o cara fica louco. Às vezes o cara fica, aí o perito, aí claro, tem muitos aposentados que se aposentam, porque é uma atividade de detenção. Não tem muitos, desculpa, não tem muitos. Tem alguns. Eu, por exemplo, conheço alguns, tenho alguns clientes, inclusive, nesse sentido, tá certo? Esse pessoal recebe uma sanção, se praticar um crime, é uma sanção denominada medida de segurança e não pena. Muito bem. Sobre a medida de segurança, o Código Penal Militar diz o seguinte, ó. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Regem-se pela lei do dia da sentença e não pelaquela do dia do fato. Pelo dia da sentença e não pelo dia do fato. Prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. O que quer dizer isso aqui? Primeiro é o seguinte, pessoal. Duas partes. Uma medida, os senhores sabem que o sujeito praticou um fato. Esse fato, ele vem enunciado através de um verbo, por exemplo, matar alguém. É um fato, é uma conduta. Veio a perícia e constatou que ele é inimputável. Ok? Muito bem. O inimputável no Código Penal Militar, ele sofre medida de segurança. Muito bem. Imagina os senhores que isso aqui foi em 2005. Tá certo? Ora, pessoal, vem. Em 2013, veio a sentença. Tá certo? Só que, em 2012, alterou a lei. E ele praticou o crime lá em 2005.
Tá certo? Alterou a lei. E agora? A lei do dia da sentença é essa aqui, ó, que passou a valer daqui para cá. Ele, juiz, vai observar a lei do dia do fato ou aquela que estava valendo no dia da sentença. No que tange a medida de segurança, no direito penal militar, ele observa a lei que está valendo, a lei em vigência no dia da sentença. Então, esquece aquela lei lá do dia do fato, de 2005, e aplica-se a lei que entrou em vigor em 2012. Entendeu? Por isso que fala, as medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Agora, imagina o seguinte, teve a sentença, e aí transitou em julgado, veio e começou a... Em 2014, surgiu uma nova lei. Tá? E aí, logo depois de 2014, começou a executar a pena. E agora, já são 3 leis. Uma no dia do fato, outra em vigor no dia da sentença, e em 2014, logo depois da sentença, alterou de novo. Lá durante a execução da pena. Pena não, da medida de segurança. Qual que vai observar? Também resolve. Prevalece, entretanto, se essa lei daqui for diversa do que é desta, a lei vigente ao tempo da execução. Tá certo? Qual lei vai observar? Aquela que estiver em vigor no tempo da execução. Por que fala assim, professor? Porque, olha só, pessoal, teve a sentença, ainda tem um tempo para recorrer. Depois vai transitar em julgado e depois que vai executar a pena. Transitou em julgado e quando transitou mudou a lei. E agora a lei mudou no sentido de beneficiar ou até mesmo prejudicar o indivíduo. Só que é medida de segurança. Vai aplicar qual? Aquela que, segundo o Código Penal Militar, aquela que estiver vigente na época da execução e não na época da sentença. Cuidado. Se já estiver na fase da execução, aplica-se a lei vigente àquele dia da execução, àquela fase. É isso que quer dizer. O CPM trata diferentemente isso aqui, tá certo? Então, nas duas partes sobre medida de segurança, ficou desta forma. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, tá certo? E não aquela ao tempo do fato. A pegadinha na sua prova é assim, ó. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo do fato. Falso. Ao tempo da sentença. Aquela lei da época do fato, se teve uma nova lei, tá? Uma LV, uma lei nova, né? LN, uma lei nova, e depois veio a sentença, olha aqui, ó. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo do fato. Falso. É o tempo da sentença. É esta que vai valer. Agora, se depois veio a execução, aí vem. Prevalecendo, entretanto, ser diversa. Esta lei aqui, uma lei aqui é diversa da lei nova. A lei vigente é o tempo da execução. Aí eles trocam. Se diversa, prevalece a lei vigente ao tempo da sentença. Prevalece a lei vigente ao tempo do fato. Falso. Ao tempo da execução. Ficou ligado? Tá ligado? Tá vendo como não é difícil? Só é cheio de detalhes, tá? Por isso que você tem que fazer sua parte e eu tenho que fazer a minha parte. Minha parte é passar isso aqui para você o mais mastigado possível. Sua parte é fixar a matéria e estudar várias vezes e qualquer dúvida perguntar para mim. Eu estou à sua disposição, tá? E o artigo 4º vem tratar da lei excepcional temporária. E você vai tomar um café, tá certo? Você vai lá, toma um café, dá aí uma esticada no corpo e nós retornaremos para falarmos do artigo 4º, ok?